Você, desenvolvedor, desenvolvedora, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo onde eu, Roger Mello, vou te mostrar o que são prototypes e prototype chain, por que você deve se importar com prototypes, como obter e setar o prototype de um objeto, o que são funções construtoras e como que o JavaScript faz herança entre objetos. Alguns dias atrás eu comentei uma thread no Twitter que quase deu empate, que faria um overview sobre classes em JavaScript antes de falar sobre clean code em classes. Mas, como você acabou de ouvir, esse vídeo é sobre prototypes. E por que é importante você conhecer prototypes em pleno 2019? Por 3 motivos principais, e o terceiro faz muitas pessoas que também programam em Java e C++ terem dores de cabeça com o JavaScript. O primeiro motivo é que a herança prototipal e programação funcional são os 2 pilares fundamentais do JavaScript. Segundo, não existem classes em JavaScript. Elas são só um syntax sugar para a herança baseada em protótipos da linguagem. E é possível que em algum momento você trabalhe com um código que utiliza prototypes. E outra observação, se você programa em uma linguagem baseada em classes e está se aventurando no JavaScript, é importante você entender que o desapego de conceitos que você aprendeu nessas linguagens é uma condição fundamental para que você aprenda JavaScript. Caso contrário, você pode, por exemplo, ser surpreendido quando um stub nos testes afeta mais objetos do que o esperado. Afinal, você havia pensado que a keyword class em JavaScript tem o mesmo significado que em outras linguagens. Então, antes de assistir um próximo conteúdo que eu vou publicar sobre o Syntax Sugar Class, nesse vídeo você vai entender a forma com que o JavaScript trabalha com herança de objetos. O que são prototypes? Nesse primeiro momento eu vou explicar os conceitos para você e depois disso a gente vai para a prática. Em JavaScript, quando um objeto é criado, ele possui automaticamente uma propriedade que referencia um outro objeto. Esse outro objeto é chamado de prototype. Todo objeto em JavaScript herda propriedades e métodos do seu prototype ascendente. Ou seja, o objeto acessa propriedades e métodos do seu protótipo ascendente. Essas propriedades não pertencem ao objeto em si, mas sim ao prototype do objeto. O que é prototype chain ou encadeamento de protótipos? Você percebeu que eu estou utilizando o termo ascendente? Por quê? Porque um objeto possui um prototype e esse prototype também pode ter um prototype e assim por diante, até que o último elemento dessa sequência seja null. Isso é o que a gente chama de prototype chain. E a grande sacada aqui é que um objeto pode utilizar qualquer propriedade ou método que existir nesse encadeamento de protótipos. O que eu falei até agora vai ficar mais claro nos exemplos que eu vou mostrar. Mas primeiro é importante que você saiba desses conceitos. Observe esse gráfico e preste atenção no seguinte. O objeto person1 tem algumas propriedades e entre elas uma propriedade default que pode ser chamada de proto ou prototype. Essa propriedade é um link para o objeto 2, que é o prototype do objeto 1. Esse objeto 2 tem só uma propriedade e também tem a propriedade proto, ou prototype. Ou seja, o objeto 2 também tem um link para o prototype dele. Isso é o encadeamento de protótipos. Agora vamos falar um pouco sobre acessar propriedades de objetos. Se a gente invocar person1.state, o que vai acontecer é o seguinte. A engine do JavaScript busca a propriedade state no person1. Se a propriedade state não é encontrada no person1, a engine busca essa propriedade no prototype de person1, que é o objeto 2. Se a propriedade é encontrada no objeto 2, a engine retorna o valor da propriedade. Se a propriedade não é encontrada, a engine continua procurando a propriedade na cadeia de prototypes. E se a engine chega no prototype mais alto, ou seja, no último prototype e não encontra a propriedade, undefined é retornado. Vamos entender isso na prática. Eu vou codar no console do navegador para facilitar o entendimento dos conceitos através dos experimentos que eu vou fazer e para que você me acompanhe. Observa que quando você cria um objeto vazio e armazena ele em uma const, se você digitar o nome do objeto seguido de um ponto, o console vai exibir métodos que você pode utilizar nesse objeto. Só que, se você criou um objeto sem propriedades e métodos, por que é possível acessar esses métodos? Porque esses métodos pertencem ao prototype do objeto. Ou seja, no momento em que você cria um objeto, automaticamente existe um prototype default linkado a esse objeto.
Observa que se você invocar o objeto no console e investigar as propriedades dele, você vai comprovar a existência desse prototype. Esse proto é a propriedade que linka esse objeto ao seu protótipo. Se você investigar o proto, você vai ver que ele tem os mesmos métodos que foram exibidos quando a gente digitou obj seguido de ponto no console. Ou seja, se a gente invocar obj.toString, a engine do JavaScript busca o método toString nesse objeto obj. Se o método toString não é encontrado no obj, a engine busca essa propriedade no prototype do obj. Como o método toString existe no prototype de obj, uma string é retornada. E eu sei que object é uma string bem exótica, mas agora foca no que eu vou continuar explicando para você. Não faça nos seus projetos o que eu vou fazer aqui agora. O que eu vou fazer agora é só um experimento para fins didáticos. O que acontece se a gente atribuir uma função para o obj.toString? O próprio console já deu a pista que a gente acabou de definir um método toString no obj. Quando a gente invoca o obj.toString agora, o JavaScript busca o método toString em obj, encontra e retorna o valor desse método. E se a gente invocar o obj agora e investigar as propriedades dele, a gente encontra o método toString. Ou seja, a engine do JavaScript encontrou esse método toString do obj, e não o método toString que o protótipo do obj possui. Ou seja, se uma cadeia de protótipos, dois objetos possuem métodos de mesmo nome, o método que a engine do JavaScript vai executar é o primeiro método encontrado. É por isso que nesse exemplo que a gente acabou de ver, o retorno não foi object. Vamos ver um outro exemplo de cadeia de protótipos, só que agora com um array. Dessa vez a gente tem um array de números atribuído a uma const oddNumbers. Observa que, se você digitar oddNumbers seguido de um ponto, o console vai exibir os métodos e propriedades disponíveis para esse array. E isso acontece porque em JavaScript, arrays são objetos. E como qualquer objeto, os arrays também têm um prototype default. E esse prototype possui propriedades e métodos que o array oddNumbers pode acessar. Ou seja, só é possível acessar e invocar o método indexOf, por exemplo, porque esse método existe no prototype do array oddNumbers. Para comprovar a existência desse prototype, a gente pode invocar o oddNumbers e investigar a propriedade proto dele, que é a propriedade que linka esse array ao prototype dele. E esse prototype tem os mesmos métodos e propriedades que foram exibidos quando a gente digitou oddNumbers seguido de um ponto. Ou seja, quando a gente encadeou a invocação do método indexOf no array oddNumbers, a engine do JavaScript buscou o método indexOf em oddNumbers. Como ela não encontrou, ela buscou esse método no prototype desse array. E como o método indexOf existe no prototype do oddNumbers, esse método foi executado. Existem pelo menos 3 maneiras da gente setar o prototype de um objeto. Utilizando funções construtoras, que é a técnica mais comum entre as 3, utilizando o método object.create ou utilizando o método object.setPrototypeOf. Mesmo que as funções construtoras sejam a forma mais popular entre as 3, pode ser que você encontre aplicações que usam os métodos object.create e object.setPrototypeOf. Vamos criar no editor um objeto literal custom_prototype, e a gente vai usar esse objeto como prototype de outros objetos. Dentro do custom_prototype, a gente vai criar um método greet, que retorna uma string de saudação. Observa que é um objeto literal simples, ele só tem um método greet que retorna uma string. Então, como que a gente seta o prototype de um objeto através de uma função construtora? Primeiro, o que é uma função construtora? O papel de uma função construtora é facilitar a criação de múltiplos objetos com as mesmas propriedades. Imagina um cenário em que você precisa criar um monte de objetos person, e esses objetos person têm as mesmas propriedades, name, age, last name, etc. Esse é um problema clássico que as funções construtoras resolvem. Então vamos declarar uma função construtora chamada greeting. Por convenção, uma função construtora sempre tem a primeira letra maiúscula. Essa função greeting vai receber um parâmetro term, e dentro dela a gente vai definir que os objetos que ela criar vão ter uma propriedade greeting, que vai receber o valor que foi passado por parâmetro. E agora que a gente criou a função construtora, a gente pode criar novos objetos com ela. Mas antes disso, observa que funções também são objetos e possuem uma propriedade proto. Então é possível a gente setar um prototype para todos os objetos que uma função construtora criar. E a gente pode fazer isso atribuindo o objeto custom_prototype à propriedade prototype da função greeting. Vamos então criar o nosso primeiro objeto através dessa função construtora.
O objeto vai se chamar HighGreet e vai receber a invocação do operador new, seguido da invocação da função construtora recebendo a string high por argumento. O que é o operador new? De forma resumida, a função do new é criar uma instância de um objeto de uma função construtora. Toda vez que uma função é executada com new, acontecem três coisas. Um novo objeto vazio é criado e atribuído ao this, o corpo da função é executado, modificando o this e adicionando novas propriedades a ele, e o valor do this é retornado. E o que é instância? Uma instância é um objeto que tem o seu estado e comportamento definidos pela função construtora. E agora que a gente atribuiu o objeto CustomPrototype ao prototype da Greeting e criou um objeto através dessa função construtora, se você invocar o objeto HighGreet no console do navegador, você vai ver que ele possui a propriedade Greeting, que recebeu a string high. E se você investigar a propriedade proto, você vai ver que o prototype desse objeto tem só um método greet. Ou seja, o objeto CustomPrototype que a gente criou agora há pouco é o prototype desse objeto HighGreet. E lembrando, função construtora é só uma das formas de setar o prototype de um objeto. E quais que são as vantagens em utilizar funções construtoras ou classes? A maioria do material de estudo disponível vai te ensinar construtores ou classes. This é uma referência ao novo objeto criado. Algumas pessoas gostam de ler a declaração da variável seguida do new e a invocação da função construtora. E funções construtoras têm uma micro-otimização de performance. Só uma observação, funções construtoras não são o mesmo que factor functions. As factor functions não precisam do new e têm mais alguns outros benefícios, mas esse é um assunto para outro momento. E como que você seta o prototype de um objeto através do método object.create? Primeiro, o que é o object.create? Ele é um método que cria um novo objeto e usa um objeto que já existe como prototype desse novo objeto criado. Vamos deixar só o Custom Prototype no código agora, e dessa vez, embaixo do Custom Prototype, a gente vai criar uma com os HelloGreet, que vai receber a invocação do Object.create. E a invocação do Object.create vai receber, por argumento, o prototype que esse objeto vai ter, que é o Custom Prototype. Agora que esse objeto HelloGreet foi criado, a gente vai adicionar uma propriedade Greeting nele, e essa propriedade vai receber a string hello. Se a gente investigar as propriedades desse objeto HelloGreet no console do browser, a gente vai ver que o prototype dele tem só o método greet. Ou seja, o prototype desse objeto HelloGreet é o Custom Prototype que a gente definiu anteriormente. E como que a gente seta o prototype de um objeto através do object.setPrototypeOf? Para esse exemplo, a gente vai manter só o Custom Prototype e criar um objeto HeyGreet com a propriedade greeting, armazenando a string hey. Agora, para a gente setar o prototype desse objeto, basta a gente invocar o método object.setPrototypeOf logo depois do HeyGreet. Esse método object.setPrototypeOf recebe dois argumentos: o objeto no qual o prototype vai ser setado e o objeto que deve ser o prototype do objeto passado no primeiro parâmetro. Agora, se a gente investigar o prototype do objeto HeyGreet no console do browser, a gente vê que ele tem um método greet, que é o único método do Custom Prototype que a gente criou agora há pouco. Ou seja, o Custom Prototype é o prototype do objeto HeyGreet. E para finalizar, talvez você esteja se perguntando como que eu consigo saber se um objeto é um prototype de outro objeto? Nesse caso, a gente vai utilizar o método isPrototypeOf. A gente vai encadear a invocação do isPrototypeOf no Custom Prototype, passando o objeto HeyGreet por argumento. E esse método retorna um boolean, que indica se um objeto existe ou não na cadeia de protótipos de outro objeto.